E aí, samaritanas, como é que vocês estão? Hoje é o último vídeo da série Tudo Sobre Ruth. Se você não assistiu o início dessa série, eu vou colocar os links aqui na descrição, então corre lá, assiste o primeiro vídeo, assiste o segundo vídeo e vem aqui para esse terceiro e último vídeo, onde a gente vai ver o 3 e o 4, né? O capítulo 3 e o capítulo 4, extrair o máximo de informações possíveis em um vídeo só, mas eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, assim como tá me abençoando também. Bom, o capítulo 3 começa com Noemi tendo uma brilhante ideia. Você já viu lá no vídeo anterior sobre a lei do levirato, a lei do resgatador, que Boaz era um dos resgatadores, e não vou entrar nesse método porque eu quero que você assista lá para poder entender a história, beleza? Bom, Noemi começa já o capítulo 3 tendo uma brilhante ideia, né? Ela chega com Ruth e fala: minha filha, ó, eu preciso buscar um lar para você, eu preciso buscar ali preciso te encaminhar de alguma forma, né? Então, ela, como eu falei com você no vídeo anterior, Noemi, ela se sente meio que na responsabilidade de encaminhar a Ruth, né? De fazer um bom casamento para Ruth, para que Ruth tenha uma vida plena, né? Seja mãe, enfim. Então, Noemi, ela tem consigo essa responsabilidade. E desde que Ruth falou para ela que tinha conhecido Boaz por acaso, né? Ali, ela já ficou com isso na cabeça. Falou: caramba, é isso. Ela já, na hora, Deus ali já traçou o plano para ela, e eu tenho certeza que essa mulher não sossegou desde o dia que Ruth falou para ela que tinha conhecido Boaz. Ela dá algumas orientações para Ruth, e como você sabe, Ruth seguia fielmente aquilo que Noemi orientava, porque de fato ela via Noemi como uma mãe para ela. E Noemi chega para ela e fala: olha, minha filha, é o seguinte, essa noite Boaz vai estar lá no campo, vai estar limpando lá as cevadas, e você vai fazer o seguinte: você vai colocar o seu melhor vestido, você vai colocar suas melhores roupas, usar o seu melhor perfume, lembrando que nessa época Ruth já estava por cima, né, da grana, porque estava trabalhando, tudo mais. Você vai colocar suas melhores roupas e você vai, depois, né, ali à noite, à noitinha, já depois que ele já tiver comido, que ele já tiver bebido, que ele já tiver entrado ali para a tenda para poder dormir, você vai entrar ali na tenda dele, ele vai deitar, né, ali aos pés dele. Faça isso. Quando ele acordar, quando ele perceber que você tá ali deitada, você vai chegar nele e fazer um pedido. Que pedido é esse? Que tá ali no verso 9 do capítulo 3, que diz assim: disse ele: quem és tu? Ela respondeu: eu sou Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aqui nessa situação, o que isso significa? De fato, quando Ruth pede para que ele estenda a capa dele sobre ela, isso até tem um sentido literal da coisa, porque, por exemplo, no casamento judaico, não sei se você já teve a oportunidade de assistir o casamento judaico, se não, vai lá no YouTube, digita cerimônia judaica, se você tiver curiosidade, que você vai ver. Tem uma hora da cerimônia que o noivo, ele usa um manto, né, acho que é talit, não sei como é que pronuncia, vou colocar escrito aqui. Tem uma hora que ele pega a parte desse manto e ele abraça, ele estende a noiva, ele joga por cima dela e ficam os dois cobertos com esse manto, tá? Isso é um sinal de proteção, é como se o noivo estivesse estendendo uma proteção para sua noiva, sabe? Tem toda uma simbologia, né? Ai, fica assim no meu coração, eu já penso logo um monte de coisa, gente. Tem toda uma simbologia por trás. Então, quando Ruth pede para Boaz, de forma muito humilde, né? Ela fala: olha, estende a tua capa sobre mim, porque tu és meu resgatador. Ela tá sendo ali, né, de um modo mais resumido: olha, casa comigo, porque de acordo com a lei, você tem esse direito. Você pode me resgatar, né? Você pode me agir de bondade comigo, né? Fazendo isso. Então, o fato dela se assentar aos pés dele demonstra toda uma atitude de humildade, de submissão, né? De, poxa, tô te pedindo um favor, estende a tua capa sobre mim, me assume, casa comigo, me resgata. É isso que esse versículo traz pra gente, tá bom? E a resposta de Boaz é muito positiva em relação a isso. Ele concorda, ele fala, né? Inclusive ele cita, né, novamente as características de Ruth, né? Ele elogia ela mais uma vez, ele fala: poxa, bendita sejas tu do Senhor, porque você me escolheu, você veio até mim. Então, assim, dando a entender que realmente Boaz, ele enxergava a Ruth como uma mulher muito valorosa. E ele, inclusive, diz isso, ele fala no verso 11: agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha aqui mais um ponto, né? Lembra que Ruth é estrangeira. A gente vem falando isso desde o início. Ruth é moabita, estrangeira, Israel não gosta do povo de Moab, e Ruth foi lá para Belém de Judá, que era, né, de Israel. Então, assim, uma mulher estrangeira chegou naquela cidade e conseguiu cativar todo mundo. Porque quando ele fala que toda a cidade sabe que você é mulher virtuosa, isso quer dizer o quê? Que todo mundo já
testificava ali o caráter de Ruth. Sabia que Ruth, apesar de moabita, né, esse povo de Moab, a gente não gosta muito desse povo, mas Ruth é uma mulher virtuosa. Ele fala, olha, toda a cidade sabe o valor que você tem. Então, assim, eu vou agir de bondade com você, eu vou estender minha capa sobre você, porque você é virtuosa, porque você tem valor. Você mostrou o seu valor diante das pessoas. Eu tenho visto isso desde o início, desde quando você saiu lá de Moab para agir de bondade com a sua sogra. E aí, olha como Boaz era de fato, assim, um homem de caráter, né? Diante daquele cenário, aquela situação ali de noite, madrugada, sei lá que hora que era noite, né, provavelmente. Ele fala pra ela, olha, é o seguinte, eu aceito, vou te resgatar, porém, antes disso eu preciso fazer uma coisa, porque existe um outro parente de Elimeleque que é mais próximo do que eu. Então, assim, é como se tivesse um outro lá que tá na minha frente. Então, eu não posso passar por cima dele. Eu preciso primeiro falar com ele. Se ele recusar te resgatar, aí eu assumo esse compromisso. Olha o caráter desse homem, né? Porque ele não se aproveitou de Ruth em nenhum momento. Se ele fosse um cara mau caráter, ele poderia ter feito o que quisesse com Ruth naquele momento. Vocês não concordam comigo? A gente pode até pensar assim, poxa, mas Noemi, será que não foi um tanto quanto negligente, fazendo com que Ruth tivesse essa conduta e tudo mais? Porque poderia ter acontecido algo a mais ali, né? Era um homem sozinho com uma mulher. Só que, gente, nessa altura do campeonato, Noemi já sabia exatamente quem era Boaz. Ela já conhecia, provavelmente, essa mulher já tinha puxado a ficha desse homem, o histórico desse homem, ela já sabia com quem ela estava falando, ela sabia aonde ela estava colocando Ruth. Eu imagino, eu enxergo isso, tudo muito bem arquitetado por Noemi. Entretanto, ao mesmo tempo que Noemi estava planejando tudo isso só estava acontecendo porque Deus estava permitindo. E a própria Noemi sabia disso, porque quando Ruth chega para ela e fala que conheceu Boaz de forma ocasional, ali naquele instante Noemi sabia, ei, isso é de Deus, isso é de Deus, então eu vou planejar porque Deus está nisso. Então, assim, eu não enxergo Noemi como alguém interesseira, como alguém, assim, que tava, maquiavélica, deixa eu fazer isso, assim, tal, deixa eu orientar essa menina aqui pra ela se dar bem. Não, eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo uma mulher madura, uma mulher sábia, que identificou ali a vontade de Deus naquela situação e estava simplesmente sendo conduzida de acordo com a vontade de Deus, porque ela já tinha identificado que Deus queria entregar aquilo pra elas, sabe? E ela conduziu Ruth da melhor forma, e Ruth obedeceu. Voltando aqui pra esse cenário, ele fala pra ela, olha, eu preciso conversar com esse seu parente primeiro, se ele aceitar ser seu resgatador, você vai ter que se casar com ele, porque é a lei, enfim, não vou passar por cima disso. Agora, se não, aí, de fato, eu tenho um compromisso com você. E foi assim que ele fez. Aí ele organizou tudo ali para que Ruth saísse antes do dia amanhecer, né, para que as pessoas não pensassem coisas erradas. E Ruth voltou para casa e falou para Noemi tudo que ele tinha falado. E Noemi na mesma hora falou, olha, minha filha, ok, sossegue o seu coração que esse homem vai resolver essa história o quanto antes. E foi dito e feito. No capítulo 4 já é o desfecho de tudo isso. Boaz, ele vai atrás do outro parente, né, do que era mais próximo do que ele. E ele começa falando, olha, o seguinte, Noemi é viúva de Elimeleque, ela retorna aqui para Belém de Judá, ela tem uma propriedade, que na verdade era um pedaço de terra de Elimeleque, né, que era da herança de Elimeleque, que estava lá em Belém, e ele fala pro cara, olha, seguinte, camarada, Noemi tá com um pedaço de terra aqui, né, que é a herança de Elimeleque, ela precisa vender, ela precisa se desfazer, porque como não tinha homem, quem é que ia cuidar dessa terra, entendeu? Ela precisa de se desfazer disso e você é o parente mais próximo. Você quer resgatar essa terra? Você é o parente mais próximo da linhagem de Elimeleque. Como que é? E o cara prontamente aceita. Não, eu quero sim, quero resgatar essa terra. Bora lá, quero assumir essa parada. Só que depois disso, Boaz fala pra ele, você quer? Beleza. Só que tem um porém, você vai ter que se casar e assumir a nora, que é Ruth. E aí o cara não quer. Porque qual é a desculpa dele? Não, peraí, mas eu vou ter que casar, existe uma viúva que eu vou ter que me casar, não é só a terra que eu vou ter que adquirir, eu preciso da viúva, eu preciso arcar com uma viúva também, eu preciso me casar para dar continuidade à herança de Elimeleque. Epa, não, aí já é demais, eu não sei se eu vou querer assumir essa parada não. Porque o que ele pensa? Se ele se casa com Ruth e tem um filho com Ruth, porque provavelmente era isso que ia acontecer, lá na frente, os bens dele, desse cara, que a Bíblia nem cita o nome, seriam transferidos para o nome de Elimeleque. É um rolo, gente, mas é mais ou menos isso. Eles levavam isso muito a sério. Então, assim, o nome que seria perpetuado seria o nome de Elimeleque, da casa de Elimeleque, a herança de Elimeleque. Então, assim, tudo que esse cara já tinha, depois que Ruth tivesse um filho com ele, seria transferido para Elimeleque. Deu para entender? Enfim, o cara viu ali nitidamente que não era um bom negócio para ele. Se fosse sua terra, beleza, ele queria. Mas como era para casar, aí não queria.
O que abriu, escancarou uma porta para Boaz, que era exatamente isso que ele estava querendo mesmo, né? Então ele, opa, beleza, você não quer? Vem cá, pessoal, chamou os líderes da cidade, olha, tá aqui, ó, fulano de tal, tô apresentando a situação para ele, a lei é essa aqui, ele está recusando e eu estou assumindo, beleza? Beleza, tira a tua sandália, me dá, troca, porque eles trocam de sandália para poder firmar um contrato lá. Eu estou recusando e você tá assumindo no meu lugar. Depois disso daí, foi só alegria, foi só festa. Boaz então se casa com Ruth, a liderança ali de Israel é testemunha disso, e no verso 11 que eu separei aqui pra gente ler, é algo que eu acho muito interessante, porque é uma espécie de profecia, sabe, uma espécie assim o que eu posso dizer? Acho que é uma profecia mesmo, né, que os líderes de Israel fazem sobre o ventre de Ruth. Ele diz assim, ó, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, seja valorosamente em Efrata e faz de nome afamado em Belém. Gente, eu achei muito legal, achei muito incrível isso, porque eles estavam derramando ali, né, profetizando uma bênção sobre a vida de Ruth, assim como foi com Lia e Raquel, que foram as matriarcas, né, que foram as mulheres que geraram as 12 tribos, né, de Israel, os 12 filhos de Jacó, né, no caso Israel. Então, assim, eles derramam essa palavra sobre Ruth, e ali eu posso imaginar, assim, a reviravolta, né, tipo assim, o que estava se passando na mente de Ruth naquele momento, porque, gente, peraí, eu sou uma estrangeira, e eu tô chegando aqui, e eu já tô sendo comparada com Raquel, com Lia, que são uma das mulheres mais importantes, né, ali na linhagem, na história de Israel. Então, assim, eu posso imaginar o turbilhão de emoções que não estava passando na cabeça de Ruth. Ruth tem um filho de Boaz chamado Obed, e o verso 14 e 15 diz assim, ó, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e será afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E aí a Bíblia termina dizendo que Noemi cuidou dessa criança e amou essa criança como um neto mesmo dela. Então, assim, gente, esse trechinho, né, ele ilustra bem a restauração, a alegria de Noemi. Uma mulher que estava em depressão profunda, uma mulher que não tinha motivo nenhum para continuar vivendo, mas que teve a sua vida completamente restaurada, transformada. E quando que essa mulher imaginar que ela ia ser avó, gente? Ela tinha perdido os 2 filhos. Ela não tinha mais perspectiva de nada. E olha o que Deus fez na vida de Noemi. Olha a reviravolta que a vida de Noemi deu, sabe? Então, assim, esse trecho para mim ilustra claramente a restauração na vida de Noemi. E outro ponto importantíssimo nesse livro é Ruth deu à luz a Obed. Obed era pai de Jessé. Jessé era pai de Davi. Eu não sei se você está associando, mas Ruth, sim, ela entrou para a genealogia de Jesus. Jesus, como você sabe, ele é descendente de Davi. Então, olha, gente, de novo, né? Não tem como não usar essa palavra várias vezes, porque olha a reviravolta. Uma estrangeira se torna parte da linhagem de Jesus, da linhagem do rei Davi. Olha que ironia do destino, né? Deus ali o tempo todo, Deus do início ao fim, o plano de Deus sendo executado do início ao fim para aqueles que obedecem a sua palavra, que obedecem a sua lei. Então, assim, Ruth de estrangeira, a matriarca, a parte da genealogia de Cristo. Que coisa maravilhosa! Para mim, a maior essência desse livro está relacionado com o plano de salvação. Porque do início ao fim, eu consigo ver o plano de salvação no livro de Ruth. Redenção, né? O ato de estender a capa sobre ela demonstra proteção, demonstra misericórdia, amor, graça, que foi o que Cristo fez pela gente. E se eu pudesse encerrar com um versículo, seria Colossenses 1, 14 e 15, ou 13 e 14, se eu não me engano, é isso mesmo. Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e perdão para os nossos pecados. Gente, a Bíblia é Jesus do início ao fim. Quando a gente fala que tudo aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus, é disso que eu estou falando. O plano de salvação sendo completamente explícito em uma história real, porque a história de Ruth é real. Essa mulher entrou sim para a genealogia de Cristo. Aconteceu isso daqui. E
aponta para o plano de salvação, aponta para Jesus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, se inscrever. Semana que vem eu volto com mais uma série, quem sabe mais um livro pra gente poder discutir, pra gente poder se aprofundar melhor. De qualquer forma, semana que vem eu vou estar por aqui com conteúdo novo pra te abençoar e abençoar a minha vida também. Beijo!